Bom dia a todos, pessoal aí do Enza, especialmente hoje o pessoal do EJA. Estou aqui gravando para vocês uma aula para que nós possamos dar sequência a essa matéria neste momento tão difícil que atravessamos. Deixo aí meu WhatsApp para vocês e vamos aí trabalhar a semana 1 deste programa. Vamos lá da sequência. A apostila PET, eles falam primeiro sobre a questão de raça. O que vem a ser raça, gente? Raça é toda a divisão de vários grupos humanos, sejam eles diferenciados uns dos outros por caracteres físicos hereditários, tais como a cor da pele, formato do crânio, feições, tipo do cabelo e etc. Vale lembrar que quando falamos de raça, nós não estamos falando somente da cor, tá? Se eu der isso na prova, falando que raça se resume somente à cor, obviamente essa afirmação estará errada, tá? Raça é muito mais do que a cor, envolve outras características do ser humano. Nós aprendemos em algumas aulas de ciências, dentre elas a biologia, não há diferença entre os brancos, negros, pardos, enfim, qualquer outra cor ou etnia que possa ser usada para diferenciar racialmente uns dos outros. Todos nós pertencemos à raça humana, tá? Então, todos nós somos seres humanos, temos que tratar as pessoas como seres humanos. E aí, com relação à cor da raça, como eu disse, aqui nós temos duas etnias, duas nacionalidades, duas características completamente diferentes. Aqui nós temos um alemão e um coreano, tá? Para quem gosta de futebol vai saber quem são eles. Mas aqui não é o objetivo. Nós vamos falar que eles têm a mesma cor de pele, porém eles têm diferenças clássicas, né? O alemão ele tem, geralmente ele é mais loiro, né? Uma pele mais clara, e o coreano, o asiático, ele tem uma característica marcante que é o olho puxado, tá? Então por isso essa foto é para reforçar aquele argumento que a raça não se define somente pela cor. Nós também temos outras características que nos moldam. Então os asiáticos eles têm a característica do olho puxado, tá? Assim como a questão dos africanos, por exemplo, não é só uma questão de cor. A tonalidade da cor do africano é bem diferente do negro brasileiro, né? Ele tem uma tonalidade de cor mais forte, ele tem os traços mais fortes, né? O rosto mais largo. Então tudo isso mostra que não é apenas a cor que nós queremos definir como raça ou não. Então aqui é uma observação que nós colocamos, questão dos olhos puxados, mas já foi comentado. Com relação à questão da raça, que nós falamos que apesar disso tudo nós somos da raça humana, infelizmente é natural que tenhamos conflitos. E às vezes eles são até pacíficos. E toda discordância ela é bem-vinda. Só que quando ela passa de um ponto que se torna um pouco mais assintosa, isso obviamente não é bem-vindo para ninguém. Dando sequência aqui à nossa aula, nós agora chegaremos a geralmente uma das coisas que geram esse conflito, que é a desigualdade das classes, ou seja, a chamada desigualdade social. Nós vivemos num país em que a desigualdade social é muito grande, muito acentuada. Poucas pessoas têm muito dinheiro e muitas pessoas têm pouco dinheiro, tá? Hoje se estima que quase 90% da população no Brasil tenha acesso a apenas 1% de toda a renda financeira do país, enquanto que os outros 10% concentra todo o restante da renda no Brasil. Então é uma proporção inversa. Mas a desigualdade social é a diferença econômica que existe entre os determinados grupos de pessoas dentro da sociedade, tornando um problema para a região ou país quando essa distância é muito grande, tá? Dá para a gente falar com relação à desigualdade social o momento que nós estamos vivendo agora, de aula online. Não é todo mundo que tem internet para acompanhar as aulas, não é todo mundo que tem um celular, um computador, um smartphone, não é todo mundo que consegue acompanhar na mesma velocidade o conteúdo que estamos trabalhando, tá? Isso torna, obviamente, um problema latente de aprendizado. Democracia racial no Brasil. Antes de explicar, eu quero perguntar para vocês
se vocês acreditam que há uma democracia racial no Brasil, tá? Para quem não sabe, rapidamente é bom explicar. Democracia é quando nós temos uma igualdade de condições. Então, quando nós falamos de uma democracia racial, vocês acreditam que há uma igualdade de tratamento de raças aqui no Brasil? Fica o pensamento aí, a resposta está dentro de vocês. Então, o que esse conceito preconiza, tá? Inclusive, uma das questões do PET é sobre isso. Então, quero que vocês prestem bem atenção, porque a questão ela é muito difícil, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir responder a partir deste momento. A democracia racial é um conceito que nega a existência do racismo no Brasil, tá? Se o racismo existe no Brasil ou não, eu quero que vocês também reflitam, tá? É uma resposta até muito fácil de saber se existe o racismo no Brasil ou não, né? Infelizmente, hoje, em pleno século XXI, a resposta ela não é muito boa. Mas esse conceito de democracia racial, ela nega, ela diz que não há racismo no Brasil. Eles que estão falando, tá, gente? Não sou eu, não são vocês, ainda bem, né? Vamos dar continuidade. E aí chegaremos às atividades do nosso PET. Eu quero que vocês leiam com muita calma e façam, tá? De qualquer forma aqui, nós faremos uma breve explicação para ajudar a vocês resolverem o problema, tá? Então, de acordo com a USP, que é uma das maiores universidades do país, essa universidade, que é muito bem avaliada no ranking até mundial, ela mostra uma tabela para nós, né? Essa tabela, como vocês podem ver aqui, a fonte é o IBGE. Desde 2010 não temos o censo no Brasil. Então, são informações que a população mesmo fornece, é uma autodeclaração. Então ela mostra que em 2010 nós temos 77% da população branca no Brasil, tá? Apenas 0,22% é de uma população indígena. E aí nós temos 2,16% de negros, 9,54% de amarelos e 10,6% ou 60% de pardos, tá? Os amarelos são os asiáticos, né? Em maior parte aqui no caso os japoneses. Temos coreanos, chineses morando, e os pardos é a população mestiça, né, entre brancos e negros, dá aquela tonalidade do pessoal mais moreno, tá? E aí nós temos aí ainda poucos indígenas. E aí nós vamos para um segundo quadro, que é importante mostrar aqui, que através do mesmo IBGE nós temos agora uma tabela com relação à população que frequenta, né, o nosso país. Aqui atrás, vale lembrar aqui, para vocês verem, aqui, no caso, essa população que eu mostrei aqui da USP é a tabela dos seus alunos, tá? Então é a população que frequenta a USP. Como vocês podem ver, olha só como tem poucas pessoas indígenas frequentando, maior parte aqui de brancos, né? E aqui, essa outra tabela, a tabela 2, ela mostra a população brasileira, tá? Como que essa população branca cresceu, como vocês podem ver aqui. E a população indígena, ela sofreu uma queda. Hoje não temos nem 1% de população indígena no Brasil. População negra, parda. Então, o que vocês precisam avaliar é se essa tabela, ela obviamente apresenta uma igualdade, ou seja, uma proporcionalidade. Para ver se a quantidade de brancos que está na faculdade, ela é uma quantidade real de brancos que tem no Brasil. Notem que não, dá uma diferença. A quantidade de negros, né? Nós temos 2% de negros na universidade, como a USP, e 7% de negros no país. Essa proporção lá é parecida? Então avaliem, vocês vão avaliar e nós traremos a resposta na próxima aula, tá? Então eu quero que vocês avaliem com muita tranquilidade essa tabela. Aqui nós vamos para a atividade 2 do PET. Aqui nós falaremos que quase 5 milhões de negros africanos cruzaram forçosamente o Oceano Atlântico entre 1500 e 1866, sendo 2/3 da história do país oficialmente escravizando negros e negras. A estimativa é que em 2019 Belo Horizonte tenha cerca de 2,5 milhões de habitantes. Recife, 1,6 milhões, segundo o IBGE, tá? Enfim, valendo ressaltar que em 1600 o Brasil tinha 100 mil habitantes, então 30% da população aqui era branca e 70% entre mestiços, negros e indígenas. Então, eles eram tratados como mercadoria, né? Eram violentados e tudo. E aí vem a questão
da democracia racial, né? E que o pessoal fala, ó, sem dúvida todos os racismos são abomináveis e cada um faz a vítima do seu modo. Então aqui fala uma série de coisas, eu quero que vocês leiam, interpretem e me dê a resposta desse PET número 2, tá? No caso, o exercício número 2, tá bem? Um abraço para vocês, a gente volta no próximo vídeo.